Nesta última semana, 2 bancos dos Estados Unidos decretaram falência em um intervalo de apenas 3 dias. O Banco do Vale do Silício, da Califórnia, e o Signature Bank de Nova York foram fechados por autoridades americanas após elas constatarem que as instituições não tinham recursos para garantir os depósitos feitos por seus correntistas. O caso gera preocupações sobre um possível efeito cascata no mercado financeiro global. Para entender esses possíveis impactos dessas falências no mercado brasileiro, nós vamos conversar agora ao vivo com a Carla Bene, que é economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Professora, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Professora, quais são os reflexos que o Brasil pode sofrer com o fechamento desses 2 bancos? Esse fechamento, na verdade, desses bancos nos Estados Unidos, eles são fechamentos muito específicos, de bancos de nichos muito específicos, que são bancos destinados às empresas de startups. Nós aqui no Brasil não temos, nem os bancos digitais, por exemplo, esta característica de ter um banco para um grupo específico. Então, nós não temos uma contaminação direta ou algo que se assemelhe com as nossas instituições financeiras. Então, a senhora acredita que o Brasil não deve sofrer consequências em relação a esse momento? Sim, porque vamos supor que você tem um grupo de empresas de startups que tinham dinheiro nessas instituições. Esse grupo específico, essas empresas, elas vão ser ressarcidas, porque o Banco Central americano, junto com o Tesouro e o presidente, né, dos Estados Unidos, fizeram um pronunciamento no domingo à noite, antes da abertura do mercado na segunda-feira, justamente para acalmar o mercado, organizar isso. Então, supondo que a gente tenha algumas empresas com dinheiro nessas instituições, elas estão asseguradas e vão receber. Então, nós não temos um risco, algo que possa contaminar aqui para as outras instituições nossas. Isso, então, professora, não deve contaminar também o valor do dólar? Como essa medida ela foi muito rápida, né? Aliás, isso foi uma coisa bem interessante, né? Você veja a velocidade que o governo americano se movimentou justamente para fazer uma contenção. Então, se tivéssemos com uma situação parecida com a de 2008, que foi a crise em todo o mercado hipotecário, né? Essa crise não tem essa similaridade, não há essa mesma semelhança, então não dá para a gente querer associar, digamos assim, que a gente teria um impacto muito forte no mercado americano a ponto de alterar o preço do dólar ou alguma coisa do gênero. A senhora falou nesses reflexos, né, no Brasil. Isso pode também, a gente pode levar o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento para o mundo de uma forma geral também? Sim, as outras instituições financeiras, elas também não seguem esse risco. Agora, o que essa situação deixa claro é que quando a gente cria um banco ou uma instituição financeira que atenda um grupo específico de clientes, isso já por si só acaba abrindo um risco maior, porque aí você tem que partir do pressuposto que aquele grupo não vai sofrer aí nenhum revés ao longo do tempo. E no caso das startups, também faltou um pouco de regulamentação. Então, houve também uma falha por parte do Banco Central da Califórnia de regulamentar um pouco mais esse tipo de instituição. Então, seguindo esse modelo, outros bancos que tenham em outros países essas mesmas características, os seus próprios bancos centrais vão ficar mais de olho. Professor, e que recado a senhora dá para quem investe na Bolsa de Valores aqui no Brasil? O investimento na bolsa
Ele não tem nada a ver especificamente com, né, esse assunto, ele acaba a bolsa vai oscilar com relação às notícias e tudo, mas a recomendação para quando você faz investimentos na bolsa, é você fazer os seus investimentos através de instituições reconhecidas, instituições que já tenham uma estrutura sólida, que possam te orientar, que você não se contamine, digamos assim, por esses vídeos miraculosos de YouTube que você vai aplicar no mercado financeiro e vai ficar rico rapidamente. Então, ter essa cabeça de que o investimento, ele tem um médio e longo prazo, importante fazermos investimentos, na bolsa de valores, porque, na verdade, estamos comprando pedaços de ações, né, de empresas, então isso é muito, importante para a economia, para o crescimento da economia, mas prudência e paciência são as minhas recomendações. Tá certo, professora. Notícia boa que a senhora acaba de trazer para a gente. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Boa noite, obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima.